melhor coisa de LA e a coisa que menos gosta de LA. Fala sobre as suas duas faculdades, por favor. Qual é a parte mais difícil de ser casada com um músico de alto nível como o Bruno? A prof falou de LA e como não foi pensada para pedestres. Qual a sua percepção sobre isso? Vamos lá. Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Estamos aqui nesse cenário diferente, porque hoje é um vídeo diferente. Teremos Q&A. Q&A significa Questions and Answers, perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram para vocês mandarem as perguntas e hoje eu vou compartilhar a resposta de algumas dessas perguntas. Mas eu já adianto que a gente vai ter esse quadro aqui no canal com certa frequência, então se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos lá? Então simbora! Ah, e só pra falar, pode ser uma pergunta tanto em inglês quanto em português, tá? Não tem problema. Se você me perguntar em inglês, eu respondo em inglês. Se você me perguntar em português, eu respondo em português. A Aline Jorge perguntou o seguinte: soletrar em inglês é muito difícil. Como fazer? Por exemplo, A de amor, B de bola, só que em inglês. Aline, a lógica vai ser basicamente a mesma, só que a gente tem que pensar que a referência vai ser o inglês. Então a gente tem que falar a letra em inglês e na sequência uma palavra em inglês que comece com aquela letra. E é muito importante pensar em palavras que sejam bem senso comum, assim, bem geral. Pode ser um animal, pode ser uma cor, enfim, um formato. Então eu vou dar um exemplo aqui, ok? Olha só. A of alpha. A of alpha. B of bubble. Bubble. Bolhas. C of circle. Or C of Charlie. E assim por sequência. Então, D of Delta, E of Elephant, F of Fox, G of Golf, H of Hotel or House. Enfim, a ideia é pegar a letra e uma palavra comum. Então a gente tem que focar aqui na expansão do vocabulário, né? Conhecer mais nomes, objetos e afins. Não vale decorar a música da Xuxa, porque senão a gente tem que passar o alfabeto inteiro para chegar na letra que a gente quer, né? Então é muito importante a gente fazer esse estudo separado. Combinado? Depois você me conta aqui embaixo se eu respondi a sua dúvida. O Lusca Aquino perguntou: tem interesse de um dia conhecer o Japão? Pois os japoneses são muito receptivos com os brasileiros. Bom, já ouvi falar isso também, inclusive meu marido Bruno e meu irmão, ambos já estiveram na Ásia, o Bruno especificamente no Japão. Tenho muita curiosidade, principalmente assim, Ásia como geral, porque eu acredito que a cultura seja bem diferente em alguns aspectos, inclusive isso aqui, cadê? Esse aqui é o presente que o Bruno ganhou numa turnê que ele fez no Japão e toda vez que eu olho pra isso eu falo, eu quero ir lá, Multifuge, eu quero ir lá. E não só pela parte de organização e também da cultura, né, local, mas sobre a parte da beleza natural. Tenho muita curiosidade. Gostaram da minha xícara, meninas? Como se já não bastasse todas as minhas plantas, tem mais planta aqui. A Isabel Souza perguntou: melhor coisa de LA e a coisa que menos gosta de LA? Essa é uma pergunta interessante. Los Angeles, o que eu gosto, o que eu não gosto? A primeira coisa é que é difícil falar Los Angeles porque eu nunca morei em outra cidade dos Estados Unidos. Já visitei, mas não morei. Então pra mim é muito difícil separar o que é Los Angeles e o que é Estados Unidos como um todo. Mas eu sei que Los Angeles é muito mais culturalmente diversificado, e isso eu acho incrível, mas o que eu gosto mesmo daqui é a segurança. Eu sempre volto e falo que essa questão de sentir segurança ou não e tudo mais vem da nossa própria experiência, né? Eu morei 11 anos em São Paulo, sou de Belo Horizonte, já morei no Sul, em Joinville, já morei em Santo André, em Mauá, enfim. E aqui é aquela questão, o que eu mais gosto é a segurança. Pausa para o comentário da editora porque eu esqueci de comentar uma coisa muito importante aqui. Sim, a segurança é uma das coisas que eu mais gosto, apesar de que muitas pessoas falam que Los Angeles está ficando mais perigoso. Eu acho que eu não tenho experiência e nem tempo aqui suficiente para poder comentar sobre isso. Mas outra coisa que eu amo sobre essa cidade é o clima, é o céu azul, é o fácil acesso à praia, à montanha, à neve quando tá nevando. É uma cidade que se vive muito do lado de fora de casa, se vive muito outdoors e eu gosto muito disso. E a coisa que eu menos gosto, eu acho que é por São Paulo ter uma vida noturna muito ativa, as coisas aqui fecham muito rápido, muito cedo. Então eu acho isso meio estranho, meio ruim. E o trânsito aqui quando pega forte, pega de verdade. São essas questões assim que eu pontuaria, mas tem muita coisa positiva e algumas coisas que são diferentes, eu diria. Mas da minha experiência pessoal, pelo menos por enquanto, é isso. Nós estamos em agosto de 2022, agora em outubro faz 3 anos que a gente tá aqui. Então,
é bem recente, né? Foram 2 anos de pandemia, então tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Ursinho Underline Paçoca falou, adorei esse user, by the way. Fala sobre as suas 2 faculdades, por favor. Falo. Eu fiz publicidade e propaganda, sou comunicóloga, me formei em 2018 e também fiz licenciatura em letras em inglês, me formei em 2019, mas eu já dava aula na faculdade desde 2017. 2017? 2016? 2016? É. E foi uma experiência incrível, foi graças à faculdade que eu conheci a minha amiga linda e maravilhosa Tainá, que está editando esse vídeo neste momento. Eu diria que foi um dos maiores presentes da faculdade. Fora a questão de aprender a lidar com grupos, né, que é uma coisa muito importante para a sociedade como um todo. E quando eu comecei, né, a licenciatura em inglês, eu já estava dando aula na faculdade e, assim, foi incrível, porque minha paixão pela sala de aula e por ensinar só foi aumentando e só aumenta. Então, assim, onde vamos parar eu não sei. E apesar de todas as incertezas, né, porque quando eu saí do ensino médio eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, eu acabei em publicidade porque um amigo do meu irmão falou, olha, você é uma pessoa criativa, você gosta de arte, vai fazer publicidade e propaganda que eu tenho certeza que você vai gostar. E de fato, eu gostei, e se não fosse pela faculdade de publicidade e propaganda, talvez eu nem fosse professora de inglês, então a gente nunca sabe os caminhos que a vida pode tomar. Agora, essa pergunta aqui, quando eu recebi, eu falei, vai ser muito interessante falar sobre esse assunto, inclusive eu vou pesquisar mais sobre isso pra gente continuar debatendo e tudo mais, que a minha aluna, Isabela, linda e maravilhosa, mandou a seguinte questão. Ontem na aula de planejamento urbano, porque ela é arquiteta, tá, amores? Arquiteta. A prof falou de LA e como não foi pensada para pedestres. Qual a sua percepção sobre isso? Vamos lá. É o seguinte, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Eu não sei tudo, não sei muito sobre a cidade de Los Angeles, sobre a história da Califórnia em si, mas se tem uma coisa que eu sei e que eu já senti, é que aqui tem terremoto. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Não é uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que a gente pode ter uma concentração de pessoa muito grande por metro quadrado, porque não tem como subir, né? Não tem como ter prédios muito altos. Tem alguns pontos da cidade que você tem, sim, prédios mais altos, como em Downtown LA, tem em Beverly Hills, na Wilshire, que é uma avenida que tem muitos prédios comerciais, mas a maioria da cidade é bem spread out, é bem espalhada, esparramada. A maioria dos prédios tem 3 andares no máximo, a maioria nem tem elevador e é isso. Então a primeira coisa é que eu acho que a cidade é bem espalhada por conta dessa questão dos terremotos. Porque se a gente não pode ter uma concentração alta de pessoas por metro quadrado, o comércio também tem que se espalhar, né? A infraestrutura da cidade também tem que se espalhar. E aí entra aquela coisa, a distância vai aumentando, né? Então, por exemplo, aqui em LA é normal você pegar a estrada o tempo inteiro. O tempo inteiro você pega a estrada. Você não vai de avenida em avenida, você vai de estrada em estrada, aí você desemboca numa avenida, e aí numa rua, e aí você chega. E pela cidade ser bem espalhada assim, tem outras questões que podem ser levadas em consideração. Que eu pego muito como referência São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade grande, foi onde eu vivi e onde eu usei muito transporte público, então quando eu vejo o transporte público aqui, eu fico meio, tipo, como uma pessoa como eu usaria, andaria e aproveitaria a cidade sem o carro. E, gente, é muito difícil. Até tem transporte público que atende uma parcela da população, mas aqui as pessoas têm um pouco mais de condição de, por exemplo, comprar um carro usado, ou até que seja um carro até mais velho, assim, de verdade, mas que a pessoa consiga manter e rodar pela cidade, né? E daí a gente entra nessa questão de tempo, gasto, o que vale a pena, o que não vale a pena. É isso, então eu imagino isso, a cidade é bem espalhada, acredito que seja pela questão dos terremotos. Espalhando a cidade e as pessoas, você tem que espalhar a infraestrutura, acabam surgindo muitos polos diferentes, né, comerciais, pontos na cidade que são importantes. Agora, outra parte em relação à infraestrutura e acessibilidade de pedestre é que eu acho que as calçadas aqui são bem regulares, são legais e tem muita acessibilidade também, aquele rebaixamento para você poder atravessar a rua, né, para as pessoas que são cadeirantes e têm essa dificuldade de mobilidade. Aqui é bem legal, eu reparo bastante nisso, tanto a questão de você solicitar para o sinal verde, né, de pedestre, ele faz barulho, não todos obviamente, porque a cidade é viva, as pessoas quebram, as pessoas estragam, as coisas estragam, mas digo em comparação mais uma vez com a minha perspectiva de São Paulo, tá? Com essa minha experiência, né, ali e tal. Em relação até aos pequenos comércios, eu já ouvi falar que tem uma lei que você não pode abrir pequenos comércios em parte residencial, mas assim, é bem estrito mesmo, assim, é bem restrict, e hoje em dia você só encontra comércios assim se são comércios muito antigos, de família e tudo mais, que já existiam antes dessa
lei ser proposta, né? Enfim. Então aqui você não tem, por exemplo, a sua casa, uma padaria, uma igreja, a casa do vizinho e uma lojinha. Isso não tem, é tipo casa. E na parte do comércio, comércio. É muito parte da cultura americana você ter blocos comerciais, né? Então é um bloco comercial entre duas avenidas grandes e o resto residencial ao redor, né? E assim você vai tendo. Mas eu tô falando várias informações que é tudo que eu sei, e essa é a minha opinião sobre isso. Mas uma coisa, né, que acontece é que às vezes tem um passeio, tem uma calçada, que você pode atravessar a rua, mas não tem calçada do outro lado. Isso também acontece, né? Então por isso a maioria das pessoas tem que pegar um carro pra ir na padaria, pra ir no mercado, pra ir no hospital, na vendinha, comprar alguma coisa. A maioria é assim, de fato. O Kiki Ghibli. Não sei ler. Como eu faço para entrar no seu curso de inglês? É só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo. No momento a gente tá com as inscrições fechadas, mas entrando na lista de espera você vai receber todas as notificações, novidades, informações e valores para a próxima turma. E a última pergunta é do André Sete Cordas. Ele falou o seguinte: qual é a parte mais difícil de ser casada com um músico de alto nível como o Bruno? Pra quem não sabe, sou casada com Bruno Valverde, ele é baterista. I married a music man. Já diria Elton John, né? Eu casei com um músico. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, quando a gente tá relacionando com uma pessoa, na verdade, é a rotina, a dinâmica do trabalho dela, até pra você saber, né, como que você pode ajudar também. E eu não diria que, assim, parte difícil, mas eu acho que a coisa mais importante é a consciência do que demanda esse trabalho. Né? Então é você entender que se essa pessoa tem que sair pra ensaiar, ela tem que sair pra ensaiar. Se ela tem que estudar, ela tem que estudar. Se ela tem que praticar, ela tem que praticar. O músico é um atleta, principalmente, né, a bateria. A gente tem atletas de alto nível, porque demanda da saúde, não só, né, mental, mas física, todo um esforço, a alimentação. É entender que é uma profissão que não bate cartão, né? Então eu acho que é muito mais sobre estar consciente do que demanda essa profissão e poder fazer tudo o que você pode pra ajudar essa pessoa a realizar tudo que ela precisa da melhor forma possível. E aguentar o tranco, né? Porque o ritmo é puxado. E eu acho que é isso. Alright, guys? Então deixa aqui embaixo a sua dúvida, a sua pergunta, o que você quer saber no próximo Q&A. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também ativar o sino de notificações, porque a gente tá postando 2 vídeos por semana e eu tenho certeza que você não quer ficar de fora disso. Thank you so much for being here with me today and I see you on the next one. Bye!